Acho que o objetivo, acho que nós todos é isso, né? Como dizer, um só coração, uma só mente, uma só fé, né? Então, corpo é isso, acho que a partir do momento que a gente determina andar nisso, né, o Pai vai realmente abrindo nossos corações, abrindo nossas mentes, dando entendimento. E então tem um texto que Paulo fala, né, se alguém tem alguma divergência no tempo, né, Deus vai esclarecendo. Então, como diz, ninguém ainda pode se chamar dono da verdade, né? Agora, o que você falou, temos que estar buscando, não podemos a minha verdade ficar só nisso, né? Tá com o coração aberto realmente para poder o Espírito agir, falar e estar mostrando dia a dia o que qual é o propósito, né, dele para nós. E em relação à lei, uma coisa que o Ronaldo falou uma vez, eu não tinha atentado, né, assim, como nós falamos, né, se a lei foi provisória, né, por que que Deus já não mandou Cristo direto, não precisa nada da lei, né? Seria muito mais fácil, né? Mas por que o Deus mandou a lei, uma lei tão rígida, né, como você falou, né, que até para os judeus foi muito traumático até nessa essa mudança. Mas como você mesmo falou, foi por causa da arrogância do coração deles, né? Porque qual que era o propósito sempre de Deus, né, antes da lei? Era que o povo andasse direto com ele, que o povo se relacionasse direto com ele, né? Então essa era a proposta do Pai. Só que o povo recusou, né? O povo recusou andar com ele, o povo se recusou a falar com ele. Até quando Moisés foi ao monte, que ele falou, nós não vamos, Moisés, vai ser sozinho, né? Ver o que Deus quer falar, e tudo que Deus falar nós vamos cumprir, né? Aí está a prepotência do povo judeu, né? Tudo que Deus falar nós vamos cumprir, né? Então, poxa vida, nós somos bons. Pode falar que nós vamos cumprir. A gente dá conta. Aí Deus falou, tá bom, quero ver se vocês vão dar conta. Aí mandou a lei, né? E uma lei que eles jamais poderiam cumprir. Mas eles, na arrogância deles, achavam que tudo eles poderiam cumprir, né? Que eles tinham a força, né? Eles tinham capacitação. Eles eram um povo escolhido, sim, né? Mas eles eram fortes em Deus, né? Não eram fortes por causa deles. Então eles acabaram, vamos dizer assim, tropeçando na própria ignorância deles, né? E acho que por isso Deus essa lei tão severa, né? Para mostrar que eles não eram tão bons assim como eles pensavam. Que eles realmente precisavam de Deus e precisavam realmente ter uma submissão que eles não tinham, né? Mas Deus já deu a lei pensando também na solução, né? Então, essa questão do Cordeiro Pascal, desde a Páscoa, né? Já foi pensando nisso, desde que disse, Cristo morreu antes da fundação do mundo, quer dizer, então é algo que já estava preparado muito antes do pecado do homem, muito antes de tudo, né? E uma prova realmente do amor dele, do propósito dele, né? Por que estamos aqui, né? Então tudo foi muito bem planejado. E essa questão de Pilatos, eu confesso também que eu nunca tinha atinado para isso, né, que Paulo falou. Mas é interessante a gente estar pensando nesse sentido, né? E uma coisa que Pilatos falou com Jesus naquele texto que o Paulo colocou, que me chamou a atenção, quando Pilatos pergunta, mas tu és rei, né? Então tu és rei, Jesus falou assim, tu dizes que eu sou rei, né? E foi para esse fim que eu vim ao mundo, né? Para testificar a verdade, né? Aí Pilatos pergunta para ele, né? E o que é a verdade? Só Jesus não responde, né? Jesus não responde. Por que Jesus não responde? Porque a verdade era ele próprio, né? Então já estava ele falar. Pilatos tinha que enxergar isso, né? Pilatos tinha que enxergar. E nesse momento que ele fala, não vejo nele, né, pecado algum. Mas certas coisas não tem que explicar, né? Certas coisas não tem que falar, você tem que simplesmente ter a revelação, né? Como Pedro teve, né? Tu és o Cristo. Então não adianta falar, ó, eu sou o Cristo. Cristo nunca pregou assim, né? Eu sou o Cristo, né? Sempre que quando falava do Cordeiro Pascual, outros falando, como João Batista falou, né? Tu és o Cordeiro Pascual. Mas Jesus mesmo nunca se autodeclarou assim, nunca falou de si mesmo, né? Dessa maneira. Mas é algo que nós teríamos que descobrir pela fé, né? Pela fé e pela crença. É a questão da revelação. E Jesus falou parábolas também nesse sentido, né? Porque teria que enxergar quem quisesse enxergar, né? Não era para qualquer um enxergar. É quem realmente desejasse isso, quem almejasse por isso. E aquele lance lá, né? Se o povo não me quis antes, né? Então vai andar comigo hoje quem quiser realmente, né? Quem desejar isso, quem buscar, né?
como você falou, a questão de conhecermos a Deus Paulo fala também, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Acho que, tem acontecido isso, né? Há muitos anos aí, realmente Deus tem nos revelado muita coisa e a visão que a gente tem hoje de Jesus Cristo, né? É muito, muito maior do que a gente tinha 3, 4 anos atrás, né? E vou pensar mais tempo, mais ainda, né? Então, assim, tem vindo muita coisa nova e tenho certeza que ainda tem muita coisa ainda por enxergarmos, né, em relação a Cristo. E em relação ao que você falou a respeito de corpo, né, por exemplo, que Cristo é a palavra, eu não tenho dúvida, né, o verbo se fez carne, né, então é bem clara essa questão. Agora, a questão que a gente tem, assim, que ele não é só a palavra, né, porque, como eu vejo isso aí, que ele é o primogênito de entre os mortos, né, então se ele fosse a palavra do Pai e ele voltasse para o Pai, ele não teria sido primogênito, né? Porque ele veio como corpo, depois ele deixou o corpo e voltou a ser palavra novamente. Quer dizer, então, é um primogênito que não teve, né, primogênito entre os mortos. Não teria como ele ser o primogênito, se ele voltasse a ser simplesmente a palavra do Pai. Porque ele teria que continuar como, né? Ele virou, transformou em primogênito e continua. E outra coisa que eu vejo é o seguinte, nós não podemos ser Deus sem Deus, né? Quer dizer, então se eu for o Filho sem ter o Cristo no corpo, eu não consigo enxergar, né? Como nós seremos Deus só com a palavra dele em nós. Então, se eu crer na palavra dele, né? Esse crer na palavra não vai mudar a minha essência, né? Não vai mudar a minha essência. Então, assim, eu não consigo enxergar como que eu seria Deus em Cristo sem ele corporificado, entendeu? Eu não consigo enxergar como seria essa esse endeusamento, né? Esse processo de endeusamento sem estar nele, né? Como ele sendo só a palavra. Então ele vai estar embutido na minha mente, mas eu não vou estar na seiva dele, quer dizer, a questão da videira, da oliveira, de sermos enxertados, tal, e a questão da mesma natureza, né? Então o filho tem a mesma natureza do pai, né? E para eu ter a mesma natureza de Cristo, somente ele tendo a mesma natureza nossa, né? Então nesse ponto que eu não consigo ainda associar bem essa questão que você levanta da palavra. Por isso que eu acho que tem algo mais que dá essa consistência nessa base para a gente estar criando dessa maneira. Porque senão eu seria um Deus à parte de Deus, né? Não seria um Deus totalmente participante dele. Então ele é o Deus e eu como eu estou nele, eu sou Deus também, né? Por adoção, né? Como foi falado nas reuniões atrás aí. Então esse processo de enxerto, né, de estar arraigados nele, né? Então, nesse sentido que eu vejo essa questão. Mas que ele é a palavra, com certeza, que ele vai ser a questão da mente dele, né? Até mais forte isso, né? É uma coisa que eu creio que ainda falta a gente adentrar mais, né? Acho que temos tido algumas revelações nesse sentido, mas não podemos afirmar ainda que nós temos plenamente a mente de Cristo, né? A gente tem tido realmente alguns relances disso, temos experimentado alguma coisa, né, da mente de Cristo, mas a partir do momento que nós formos plenamente, né, a mente dele, com certeza o mundo vai ficar diferente, né? Vai ter muita diferença realmente, porque a obra por se fazer é algo tremendo realmente, né? E se não aconteceu ainda, é porque ainda falta realmente algumas coisas nós estarmos assimilando e adentrando, né? Ainda tem muita carne, né? Ainda tem a gente, aquele texto que eu coloquei lá, acho que é de Romanos, né? Que ele fala primeiro do amor, né? Da lei, fala da lei também, né? Fala que tudo se cumpre no amor, o amor cumpre toda a lei. E depois ele fala, né, que o propósito nosso, né, como diz lá, deixa eu só ler de novo aqui, porque é interessante a gente tá observando. Romanos, notícia só. Aqui, Romanos 13, né? Quando ele fala realmente
Mas vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo, né? Isso há 2.000 anos atrás, né? Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz, né? Então, essa escuridão tem a ver com ignorância também, né? E luz tem a ver com discernimento. E hoje a gente está tendo uma revelação muito grande, né? Que a luta é nas regiões celestiais, né? Então, as nossas armas estão nas regiões celestiais, que as nossas bênçãos estão na região celestial. Quer dizer, é uma revelação que a gente está tendo agora, o que, que é? Acordem, né? Acordem, enxerguem isso, né? Se vocês não estiverem nas regiões celestiais, vocês não vão adentrar nisso, né? Nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. Quer dizer, é um despertar que nós estamos tendo agora muito, muito a ver com a questão do corpo também, né? Então, através do corpo, eu consigo adentrar, né, nessa região celestial, né? Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz, no dia. Nada de farras, ou bebedeiras, ou imoralidades, ou indecência, nem brigas, nem ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. E tem um versículo que fala, né? Em vez de falar, não procure satisfazer os maus desejos da natureza, fala assim, não fique planejando, né? Ou então pensando como vocês vão satisfazer a carne, né? Muitas vezes a gente perde tempo pensando, né, em termos carnais, né, não em termos espirituais, né? Então, nossos sonhos, nossos planos, a maior parte das vezes são naturais, né? Não são espirituais, né? O que eu vou fazer, o que eu vou ter, o que eu vou comprar, o que eu vou deixar de comprar, quer dizer, não deixa de ser um desejo carnal, quer dizer, a gente fica fazendo plano para a carne, né? É o que ele fala, não fique perdendo tempo fazendo planos para a carne, né? Mas foque na luz, né? Foque na luz. Quer dizer, então, essa mudança de mente, essa transformação de mente, assim, onde está meu foco, onde está a minha meta, né? O que eu desejo realmente para aqui para frente. E ter a mente de Cristo tem muito a ver disso, né? A gente conseguir não mais enxergar conforme o mundo vê, não ver mais os prazeres conforme o mundo vê, né? Como Paulo falava, né? Tudo eu considerei perda, né? Por causa de Cristo, né? Quer dizer, então tudo que ele tinha, os status que ele tinha, como judeu mesmo, né? Cidadão romano, era fariseu, era mestre da lei, era tanta coisa. Falou, tudo isso aí para mim, né? Não é nada, é esterco, né? Tem um termo mais aproximado que ele fala, né? Eu abri mão de tudo isso porque por causa da grandiosidade do que eu enxerguei, quer dizer, ele conseguiu enxergar um foco muito maior, né? Nisso aqui. E eu acho que nós estamos começando a enxergar, né? Fala por mim, principalmente, né? Eu sei que não enxerguei plenamente. A partir do momento que nós enxergarmos plenamente isso, vai ser fácil, muito fácil deixar, né, as outras coisas. Porque não tem comparação, né? Então eu vou, pô, cara, eu não vou abrir mão disso aqui por causa disso de maneira nenhuma. A partir do momento que você enxerga a grandiosidade do que está prometido para nós, vai ser muito fácil nós abandonarmos todo o resto, né? A questão da pérola, né? Nós vamos subir uma pérola muito grande que as outras nossas pérolas vão ser muito sem valor, né? Então a gente, lógico, vai querer abrir mão de todos para conquistar essa. Então, assim, é um processo realmente, mas é um processo que, com certeza, nós já estamos experimentando, né? Como o Manuel gosta de reforçar, né? Nós já estamos nisso, nós já começamos, e realmente, nós já adentramos, né? Já estamos vivenciando, né? Tem muito a conquistar, com certeza tem, né? Mas já começamos bem, né? Já galgamos bastante coisa nesse caminhar aí. E como você falou, continuar essa meditação, continuar essa busca, que com certeza o Pai vai estar nos esclarecendo mais e mais a respeito disso aí. Você falou, né? A busca, o desejo, né? Jesus falou o seguinte, né? Para você pecar, não precisa você cometer o pecado, basta você desejar o pecado. Então, veja assim, a gente, para entrar nessas coisas, não precisa estar totalmente dentro, basta desejar querer, né? Então, a gente deseja estar dentro do corpo de Cristo, né? A gente deseja o conhecimento maior de Cristo, né? Isso, acho que o Pai olha isso no nosso coração, né? Realmente, nós não temos totalmente a mente de Cristo ainda.
totalmente formada, mas nós desejamos isso, né? Eu desejo de coração ter isso, né? Então, para o pai, ele olha e diz, puxa, ele já tem a mente de Cristo, né? Porque é o desejo, a vontade de estarmos juntos, a vontade de fazermos parte do corpo de Cristo muito lembrado. Né? Eu achei maravilhoso isso que você falou, Paulo, agora, né? De Pilatos. Jesus não precisa dizer o que ele é. Nós é que precisamos ter revelação do que ele é. Porque não adianta ele dizer o que ele é se não tiver uma revelação daquilo. Então, foi maravilhoso isso, porque Pilatos teve uma revelação de quem era Jesus. Ele não falou. Fala da verdade, quem é a verdade? Jesus não respondeu, mas Pilatos sabia que ele era a verdade. Tanto que ele disse, não ajo, não vejo mal nenhum. Teve uma revelação de que era Jesus. Realmente, ele era o Filho de Deus, né? Então, o que é que nós buscamos hoje? É exatamente isso, né? Ter a revelação de quem é Cristo. Né? Como está no texto que você bota sempre, Paulo, que eu acho maravilhoso esse texto, né? E o Pai o fez Senhor e Rei. É isso. Ele já é. Não é preciso Jesus estar dizendo que ele é. Nós é que temos que ter uma revelação de quem ele é, para podermos andar e crescer nisso, né? E buscar mais isso. Então, o importante é que eu vejo o seguinte: nós temos o mesmo foco. Fazemos parte do corpo de Cristo muito lembrado. Nós temos o mesmo foco. Sermos a imagem e semelhança do Filho primogênito. Então, isso já está no nosso coração. Então, a partir daí, o Pai vai trabalhar isso na nossa mente, no nosso coração, e isso vai ser feito, transformado. Né? Eu vejo assim, acho que o caminho já foi aberto, né? E o desejo dos nossos corações é o mais importante. Eu quero e eu desejo isso, né? Isso faz parte da minha vida. É o que você falou, renunciar aos desejos da carne para os desejos espirituais, né? Então, mortificando a carne, os desejos, né? Eu quero isso, eu quero comprar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero viajar, eu quero... E buscar o que realmente importa, o reino de Deus. Né? Buscar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus e a sua justiça. Né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é isso. Né? Então, o Pai está acrescentando tudo em nossas vidas. Se a gente for ver isso, né? Ele está trazendo isso para nós. Porque nosso objetivo, nosso coração está sendo voltado para isso. Né? Trazer o reino para a terra. Né? Trazer o Filho, a sua imagem, a sua semelhança para as nossas vidas. Né? Que nós possamos refletir isso para o mundo. Então, tendo isso no coração, o resto, o Pai vai trabalhar nas nossas mentes, transformar as nossas mentes na mente de Cristo. Eu vejo isso. E estamos no caminho certo, né? Estamos juntos e misturados, como o Ronaldo fala, né? Já somos um purê de batata. Ninguém pode separar mais, né? Então, agora é só ferver esse purê e deixar ele bem putinho. Amém. Maravilhoso.